Respostas de sábado, número 195. Bom, aqui nessa sequência de vídeo que eu faço que se chama Respostas de Sábado, a gente conversa um pouco sobre som clássico, som antigo, nacional, importado. Então as pessoas fazem as perguntas aqui, quem acompanha esse canal faz pergunta nessa sequência de vídeos e eu vou respondendo conforme os vídeos vão passando. A gente já está na edição 195. Então lá na 194 o pessoal fez algumas perguntas que eu vou responder, comentários, tudo mais, e eu vou responder nesse vídeo aqui, o 195. Lembrando, eu estou com o meu celular, então a ordem das perguntas, quem manda é o YouTube pelo celular. Vou lembrar também que eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez a pergunta na sexta ou no sábado, provavelmente eu não vou responder, né? Porque eu já estou fazendo vídeo antecipado, então faça nesse vídeo aqui agora, no 95, para que eu possa responder lá no 96. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90 que vale a pena, curiosidades, batendo papo, conhecendo, opinião sincera, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e a gente está aqui numa sequência de plano de fundo. Você vai ver o plano de fundo. O vídeo passado foi VU analógico e hoje a gente tem aqui um VU de LED. LED mesmo, né? Oficial LED aqui, tá? Então vamos lá, vamos às perguntas para não enrolar muito. Vamos começar aqui com os assuntos que o pessoal quer debater aqui nesse tipo de vídeo. Vladimir Espíndola. O Vladimir Espíndola é membro do canal, ele contribui aí com certo valor, e aí ele tem vídeos exclusivos lá no store de membros. Tem interesse em virar membro, tem uma teclinha aí escrito membro, você vai ver os valores lá, entra lá, assiste os vídeos, pede alguma coisa, pede algum vídeo, o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar para os membros, eu ajudo. Então continuando, olá César, rapaz, eu peguei médios mesmo, marcam mid-ranger nas etiquetas e não tweeters, são da Novik, só não posso garantir que são da Vox 145, pois não vi as caixas, mas pelo que pesquisei de imagens na internet, os médios dessas caixas têm sim telas de aço na frente. De qualquer forma, estou super satisfeito com o resultado. Agora, sou eu que digo, recomendo você a fazer o mesmo com as caixas profissionais que você tem. Abraço e sucesso ao canal. Muito obrigado, Vladimir. Ele está falando sobre a troca de cornetas, essas cornetas profissionais das nossas caixas, né? Porque é muito mais fácil você ter a corneta numa caixa de som do que médios, hoje em dia, óbvio. Então ele fez a substituição lá e ficou muito bom, e eu acho que vai ficar muito bom mesmo, né? Com relação às Vox 145, na verdade elas têm os médios da Novik e telas que você tira. Então quando você tira os médios da Novik, você tira as telinhas e o médio fica atrás. É diferente dos médios que são feitos hoje, que você tem uma tela que já protege o médio e ela não sai aquela tela, né? Não sei como é que o pessoal faz para recondicionar esse tipo de médio. Muito obrigado, e é isso aí, vamos continuar conversando sobre isso. A hora que eu for mudar as minhas caixas aqui para médios, eu vou fazer vídeo com certeza. Selfinger Brasil, uau, o famigerado TIAC de volta. Ele está falando do vídeo passado, onde a gente usou como plano de fundo o TIAC A450, um tape deck que é meu mesmo, vou tentar mexer nele. Ele sempre pede para me mexer no equipamento para poder colocar ele para funcionar, e eu acho que agora eu vou pegar ele para dar uma arrumada nele, fazer uma mexida. Assista o vídeo passado lá, é o A450 da TIAC. Continuando, @2000 Dance Remixers. Anos atrás era até fácil achar caixas Masters 220, mesmo que por um preço alto. No entanto, hoje em dia elas estão raras. Levando em conta a tendência vintage ou vintage dos últimos, digamos, 10 anos, seria o caso de elas estarem represadas na mão de colecionadores ou mesmo de usuários de som antigo que não se recolocam no mercado. Cara, então, basicamente a pergunta dele, ele tá me dizendo assim, aonde foi parar as Masters 220? A gente sabe, foi vendido pra caramba, né?
Master 220 é um par de caixa que foi vendido bastante, mas aonde elas estão? Bom, é óbvio que um par de caixa, ele se deteriora muito mais, né, do que um equipamento de som. Então, normalmente, quando a gente comprava uma linha Exotec, que tinha as Master 220, normalmente você salvava o amplificador, salvava o equipamento praticamente completo. Mas as caixas, às vezes, não tinha muita salvação. E teve uma época que elas eram jogadas fora praticamente. Se arrancava lá os woofers, arrancava os acabamentos, os médios, os tweeters, e a madeira era jogada fora. Por quê? Porque não compensava ir lá e fazer uma estrutura nova para colocar né, os componentes na caixa. Então muitas foram jogadas fora, com certeza, se deterioraram, né? Algumas que sobraram por aí, quando você encontra, já estão na mão de, como é que eu vou te dizer, não digo atravessador, né, mas daquela pessoa que pegou a caixa e tudo mais. Então, claro, ela pede um valor alto mesmo por carcaça, correto? Já as caixas que é de único dono, que está em algum lugar escondido aí que a pessoa tem na sala, cada dia está mais difícil de encontrar. Porque se já há 10, 15 anos atrás, quando você ia comprar um system desse, você acabava comprando do filho, do neto de quem comprou o equipamento na época, hoje em dia é pior ainda, né? Então é difícil você encontrar uma caixa ou um system completo que seja da pessoa que adquiriu. Então, digamos, se eu for comprar uma linha Exotec de quem adquiriu na época a linha Exotec, o cara comprou com 18 anos, com 20 anos, né? Ou com no máximo 30, porque mais que isso não tem, né? E normalmente quem comprava esse tipo de equipamento na época, porque era caro, era pessoa de mais idade, porque já tinha um dinheiro, já tinha lá uma posição para poder gastar. Então, realmente, aonde estão as caixas hoje? Hoje elas estão ou na mão de pessoas que utilizam elas, ou nas pessoas que vão revender, ou sendo restauradas, né? Muitas das caixas hoje estão sendo restauradas. E vou dizer uma coisa para você, não era difícil. Teve uma época que a gente pegava essas caixas e toda vez que comprava tinha uma caixa dessa, uma caixa dessa, uma caixa dessa. Era fácil de encontrar. Hoje em dia, realmente, tá bem difícil, caixa de som e rack, principalmente, os racks originais, está cada dia mais difícil de encontrar e com certeza vai ficar mais e mais difícil, e as pessoas que querem um par de caixa dessas vão ter que ir para as réplicas mesmo. Sueli Leal. Correspondente aos médios que você comentou no vídeo passado, acho que são os KVS. Tem vários modelos em impedância. Realmente eu tinha visto essa marca KVS, vi aí que o pessoal vende um monte por R$1.000, né? Acho que uns 4, 5, porque o pessoal gosta de usar profissionalmente em caixa. Então eles vendem uns lotes aí desses médios por R$1.000. E realmente é uma das marcas que me chamou a atenção, é bem interessante. E no próximo vídeo, onde eu mostrar a substituição dos médios pelas cornetas, ou a opção que a gente tem de comprar médios, né, ou mid-ranger novos, com certeza eu vou mostrar essa marca, porque foi a que me chamou a atenção, com certeza. Eu vi sim essa marca e foi a que me chamou a atenção. Continuando, Wagner Azevedo, membro do canal também, vê vídeo de bastidores, golpes, anúncios e várias coisas. E golpe é o que mais está tendo aí no site, sabe, site amarelinho não, no site Álbum de Caras. Todo mundo está querendo fazer aí a boa pro final de ano, né? Com o seu dinheirinho, das pessoas que gostam de equipamento de som. Wagner Azevedo, comprei um Gradiente NSA 500. Na fita toca bem graves e agudos. O FM também, mas no auxiliar, ouvindo vinil com o mixer Cygnus, o som sai sem agudos e graves. Você com certeza já ouviu vários aparelhos desses. É assim mesmo ou pode estar com defeito? Obrigado. Peraí, então você não está ligando no fono do NSA 500, porque o NSA 500 ele tem entrada fono, porque o conjunto NSA 500 é o aparelho com o toca-fitas do lado ali, eu já tive, né, TT 500, a caixinha de fita e um parzinho de caixa com acabamento azul. Então eu pegaria teu toca-disco e tentaria ligar na entrada fono do NSA 500, certo? Beleza. Como é que tá o som? Ah não, tá bom, beleza. Então o problema deve ser no teu mixer, né? Ah não, continua baixo, continua com algum problema. Beleza, liguei no mixer, liguei no auxiliar e continua com algum problema. Aí pode ser teu toca-discos, tá? É muito difícil
o pré do mixer e o pré do NSA500 ter o mesmo defeito. É muita coincidência, na minha opinião. Então o ideal era fazer testes, correto? Liga aí no fono direto do NSA500, depois liga no auxiliar, no mixer, ele vai testando, correto? Me chama aí no setor de membros, a gente pode tentar solucionar esse problema aí, tá? Como eu disse, não tem muito o que te dizer, pode ser isso, pode ser aquilo. Teste, tem que testar, né? Entra no auxiliar, entra no fono, e vai testando para saber exatamente aonde pode ser o problema, tá? PYZSZ. Parabéns pelo vídeo, preciso fazer uma repintura na tampa do meu CD2. Você pode gravar um vídeo mostrando e dando dicas como o processo de lixamento e tipo de tinta utilizada com o mesmo tom da linha System One? Qual a tinta devo comprar? Não existe a tinta certa para comprar, né? Vocês viram aí no vídeo desse mesmo IA2 aqui, que eu peguei lá o botão, certo? Levei para alguém fazer a pintura tá aqui, não vou mexer na minha tampa aqui. Então eu fiz a tinta, foi feita a tinta com base no botão, né? E aqui do painel do aparelho, e foi pintado a tampa. Processo de lixamento, pintura, eu já mostrei em vários vídeos aí, né? Primeiro eu faço a decapagem de toda a tinta, depois passo primer, depois lixo, aí passo primer de novo, até tampar todos os riscos, as marcas que tem, e depois no último primer eu mando a tinta com o processo aí de pintura de compressor. Então não existe como eu falar assim, não, compra tinta XYZ. Apesar que existe um pessoal aí, eu acho que existe agora, como você ir lá levar esse botão numa loja de tinta e ele te faz um spray com essa tinta. Mas o problema do spray é justamente isso, né? É a quantidade de tinta que sai no spray. É muito grossa e ela não seca, né? Então eu tenho um preconceito com relação ao spray, principalmente para utilizar nessas tampas, assim, sabe? Então você pode cortar caminho e utilizar um spray, mas eu acho mais fácil e mais interessante você gastar um pouco mais, porque você vai gastar quanto num spray desse, né? Aí é mais fácil você levar em algum lugar aí, comprar a tinta e levar para alguma pessoa que trabalha com pintura de carro e ver quanto que ele te cobra para pintar a tinta, que ele mesmo faz o processo. Agora, se você quiser fazer o processo, eu não aconselho fazer com spray. Continuando, Selfinger Brasil. Tiac A450, sonho de infância. Me contento com o meu A250. Pois é, eu já tive vários A450, que é o do plano de fundo da semana passada. Tive vários, e esse aí é o que está mais inteiro, tem a tampinha de acrílico, tudo. E eu tô na expectativa de talvez colocar ele à venda, tá? Continuando, Gesiel Moura. Boa noite, César. Existe algum tipo de limitação em instalar toca-discos moderno, como da linha Audio-Técnica em amplificadores clássicos, né? Não vou falar a palavra aqui. Como o Modo 360 da Gradiente? Não existe nenhum tipo de... né? Ali o Modo 360 ele tem a conexão fono para cápsulas magnéticas, né? E os toca-discos modernos, eles têm a saída com cápsula eles têm as cápsulas magnéticas. O problema dos toca-discos modernos é que alguns deles têm pré-amplificador interno, né, embutido dentro dele, um pré-amplificador. Então se você pega e sai da saída errada e liga no 360, o som vai ficar distorcido, porque ele já está pré-amplificando ali. E aí você vai ter que, se você for sair do pré-amplificador, talvez você tenha que entrar na entrada auxiliar do 360, que por curiosidade não tem, né? Eu fiz um short aí mostrando que o 360 não tem auxiliar. Mas então, basicamente, o cuidado que você tem de ligar um toca-disco moderno num amplificador antigo é você saber utilizar a saída certa do toca-discos. Porque aí, utilizando a saída certa do toca-discos, você vai utilizar o amplificador 100% e não vai ter nenhum tipo de problema. Existia uma coisa que era interessante, né? Muita gente não sabia, mas os toca-discos da Aiva, né, que vinham naquele system, eles tinham o pré-amplificador interno. E muita gente vê assim, meu aparelho tá com problema, não toca. E era só tirar o prato, bater a chavinha e voltava a funcionar. Continuando, Yuri Brandão 4802. Boa tarde, César, tudo bem? Estou em dúvida para comprar uma aparelhagem de som para pequenos eventos.
quais desses receivers vintage de 4 canais são mais adequados e com um bom preço? Um aparelho 3 em 1 pode quebrar o galho só com 2 caixas? E estas caixas gradiente da linha GS e BS podem servir para pequenos eventos ou não servem? Um grande abraço. Cara, é complicado assim, ó. O pessoal utilizava esses equipamentos na época para evento. Eu já contei uma história aqui. Talvez eu faça um senta que lá vem história. Cara, vendia receiver pra caramba. Pra caramba. Pra quem? Pra quem alugava karaokê. Existia uma moda, né? Uma época, no início dos anos 2000, que a pessoa fazia festa de aniversário, qualquer coisa. E o que acontecia? Karaokê. Então o cara ela comprava 10 receiver, 15 receiver, botava o receiver lá, botava a máquina de karaokê e pau. Só que isso é porque os equipamentos eram baratos na época, né? Mais baratos que qualquer outra coisa. Hoje, além do karaokê não existir mais, mas se fosse para montar um sistema de karaokê, não vale a pena colocar esses equipamentos antigos, né? Hoje vale mais a pena você pegar um karaokê e colocar uma potência moderna. Hoje você compra por R$800 uma potência que vai dar de 10-0 num IA2, de 10-0 num S95, de 10-0 num S96, num 125, num 126, num PR 1800, né? E que hoje os PR são esse preço. Então com R$800. Então o que acontece? Você bem... vamos lá, vamos reduzir tua resposta aqui. Se você vai fazer um equipamento, montar um equipamento para evento que a pessoa vá olhar o equipamento, quer dizer o quê? Evento clássico, evento vintage ou vintage, ou clássico, aí vale a pena você adquirir um equipamento bonito tal, para pôr lá, para ter visual. Agora, se a pessoa não está nem aí para qual equipamento compra equipamento moderno. Vai lá, compra uma potencinha de R$800, um par de caixas trapezoidal ali, com alto-falante de 12, corneta Twitter, ou de 10, corneta Twitter, uma mesinha de som, um mixer, aí 2 tocadores de pendrive ali, e ser feliz, né? Não precisa ir aos antigos, correto? Como eu disse, vou repetir, os antigos eram vendidos para esse tipo de evento na época que eles tinham um valor que valia a pena. Hoje já não tem mais esse tipo de valor. Então eu não aconselho equipamento antigo para evento, a não ser que você queira fazer um charme. Essa é a verdade. Continuando, Alberto Souza. Olá César, uma dúvida. Caso a fonte de um amplificador ou receiver tiver a necessidade de substituição de alguns dos capacitores de fonte por vazamento, é possível substituir um capacitor danificado por mais forte, ou seja, tensão e capacitância maiores? Isso pode melhorar a filtragem da fonte? Parabéns pelo canal. Olha, existem várias teorias aí, tem gente que vende capacitor de 10 mil, né, dizendo que dá mais grave e tudo mais, e aí eu vou indicar o canal do nosso amigo Douglas, né? Porque o Douglas também evolui, né? Não sei se ele vai estar assistindo esse vídeo aqui, mas ele também evolui. Porque ele mostrava lá nos vídeos dele, ó, trocar capacitor não aumenta grave, trocar capacitor não aumenta grave, trocar capacitor por maior capacitância não vai melhorar o som do teu amplificador, não vai melhorar o som do teu amplificador. 2 anos falando isso. E eu comprei essa ideia e falava, não, realmente, então, né, pela lógica que ele está utilizando, realmente não vale a pena. Exemplo, e continua não valendo a pena num PM5000. Num PM5000 colocar capacitor de 5.000 farad lá, ou 10.000, tanto faz, tanto fez. Mas agora, ele evoluiu, correto? Ele também evolui, as pessoas evoluem, acabam aprendendo mais, né? Foi o que eu senti nos vídeos dele. E aí, num dos vídeos dele lá, ele coloca, ó, realmente, se você colocar 10.000 no A1 ou no PA 1800, vai fazer diferença. Na H2 e no PM, não. Então ele evoluiu, né? Dizendo assim, ó, se você colocar capacitor mais forte, vai ficar melhor no PM. Quer dizer, no A1 e no PA 1800. Não quer dizer que ele vai dar mais grave, mas você vai ter uma tolerância entre potência e capacitância melhor. Então eu recomendo você assistir os vídeos do Douglas, você vai entender um pouco mais isso. E realmente eu não vejo problema nenhum em trocar um capacitor de 63 volts por um de 70. Às vezes até é melhor fazer isso, né? Principalmente nos signos lá, que tem aqueles probleminhas lá. Exemplo, a pessoa vai lá, troca todos os capacitores de fonte dos signos e não troca os de placa. Tem que trocar, né? Entra no tal do recap aí. Claro, se você for mexer, né? Eu não vou entrar no assunto recap, porque daí é mais complexo aqui o assunto. Mas sem problema, você pode fazer isso, né? Não sendo exagerado. Exemplo, não adianta você colocar um capacitor de 60
volts ali onde vai um de 10, sei lá, um de 12, sei lá, de 15, de 25. Aí não vale a pena. Mas no caso da fonte, né? Então se você colocar um pouco mais, inclusive porque tem alguns tipos de capacitores que a voltagem não encontra mais, acho que de 50 volts não tem mais, acho que só de 70. Então com certeza, não tem problema nenhum, certo? Mas, né, é só uma opinião de leigo, né? Se você quiser continuar aí pesquisando com relação a esse tipo de assunto, é muito bom, né? E eu acabei de citar um exemplo. As pessoas pesquisam, vão aprendendo, vão evoluindo e podem mudar de opinião, certo? Continuando. Selfinger Brasil. César, em questão de limpeza dos equipamentos, uso limpa-telas de notebook. É mais caro, porém limpa e não é agressivo. Cara, por limpeza, o pessoal que é membro do canal já deve ter visto um vídeo que eu mostro esse painel aqui do IA2, com relação à limpeza dele, né? A dúvida que eu fiquei, né? Esse vídeo está lá no setor de membros. A dúvida que eu fiquei, se eu, na hora de limpar esse painel, eu tirei sujeira dele ou tirei pigmentação da cor, da tinta. É uma dúvida, é uma discussão que a gente pode ter aí, né? Ah, essa H2 está mais branca que a minha. O que aconteceu? O cara limpou lá com uma coisa mais agressiva e tirou a tinta ou tirou só o encardido? Não sei, né? Depende, se o pessoal pediu, faça um vídeo aberto aí sobre isso, né? Falando sobre esse detalhe aí. Mas realmente tem que fazer testes e é por isso que eu evito de indicar limpeza. César, o que você indica para limpeza? Cara, o que eu posso limpar numa peça dessa daqui que é pintada é um produto. Numa peça anodizada é outro produto, né? Ou com quantidade, né, mais solúvel, mais diluída do que em outro produto. Então se eu falar assim para você, limpa com veja, e o cara for passar a veja aqui, pode dar zica. Eu mesmo acho que esse aparelho aqui ficou mais claro e não foi só sujeira que eu tirei dele. Então tem que tomar muito cuidado com limpeza. Alexandre Pacheco. Muito boa tarde. Para que serve a chave de 7.5 ou 2.5 mV que fica logo abaixo da saída fono dos receivers Gradiente S95? Desde já agradeço, abraço. É um nível de entrada de toca-discos, né? Então se eu estou toca-discos lá, você sente que a diferença do áudio está muito mais baixa do que do CD e tudo mais, aí você tem que dar uma olhadinha lá, ver se a tua cápsula fica melhor ou em 7,5 mV ou 2,5 mV. E vou citar um exemplo, o CP1800X e o D também, da Signus, ele tem uma chave dessa no painel. Então lá no painel você tem 3 posições para o toca-discos, para o fono. Então você consegue melhorar o áudio do fono, tentar equilibrar esse áudio do fono, né, com as outras conexões de tape, de auxiliar, no painel frontal. Já os receivers da Gradiente tem aquela chavinha lá atrás. Continuando, Iveson Araújo. Pelo menos tu deveria limpar o VU do TIAC. Ele merece. Mas se tiver corroído a cromagem, use aquelas antigas canetas Paint Max Marker X11 da Tamiya, de alumínio com a bolinha de aço interna. Mas as atuais Gundam Marking, que não prestam, tem a do painel, mas é prateada, não cromo. Já tentou reavivar as cores do fundo DVUs? Até hoje não consegui. Cara, é meio complicado, né? Você falou da Tamiya. Eu faz tempo que não tenho mais acesso à Tamiya. É que você está no Japão, né, Wilson? Então no Japão, a arte do plastimodelismo, a arte da Tamiya é comum. Aqui no Brasil, o cara lá de Campinas tem direitos com relação à revenda das tintas, dos kits da Tamiya, e ele não abre para ninguém. Então o que ele traz, né, acho que até ele montou uma loja grande aqui no Brasil. Então o que ele traz é só o que ele quer, entendeu? Se ele não quiser, ele não traz. Então, e hoje em dia, comprar no Japão uma caneta fica inviável por causa do frete, principalmente no Japão. Eu tive um problema com um kit que eu comprei no Japão, que o cara falou assim, ó, tá tendo problema aí de voos para o seu país. Então vai atrasar o kit aí. Eu falei assim, não, então devolve, eu não quero mais.
Mas o assunto não é esse, né? Não é plastimodelismo, é o VU do A405. Cara, eu coloquei ele aqui e nem tive tempo de limpar. Quem é membro do canal assistiu um vídeo aí que eu mostrei os bastidores aqui do bunker. Cara, é uma bagunça, eu preciso urgentemente tirar uns dias para dar uma limpada e uma organizada aqui. E não tem como organizar, tem que diminuir as coisas mesmo, correto? Então, peço desculpa aí pelo VU do A405 ter parecido sujo no último vídeo, mas é isso, a gente continua tentando trabalhar aí. E com relação à pintura, esse tipo de retoque, eu evito de fazer. Eu acho que ali no A405 talvez um lixamento para chamar de novo o alumínio seja melhor do que passar uma tinta. Porque, ó, exemplo, esse aparelho aqui tem esses botões cromados, ó. Eu poderia passar uma tinta neles, eles estão meio gasto. Mas eu sei que uma tinta nesses botões não vai segurar, né? O cara fica apertando e desapertando lá 2, 3 dias, já começa a sair toda a tinta. Então, é complicado esse tipo de retoque. Esse tipo de retoque, pessoal, é só para enganar mesmo o visual, para a pessoa comprar o equipamento. Depois, você já vai começar a sair, tá? Por isso que eu sou bem honesto quando eu falo, ó, é uma pintura que eu fiz aqui, pode ser boa, pode não ser, é complicado. Vamos lá. Pedro Souza. César, por que a linha gradiente DS20, DS40, Spectre 65, 87 dá muito problema no visor de FM? Bom, então é assim, né? A gente tem, eu sempre comento isso aqui, a gente tem um problema. Qual é o problema? Que existe um pulo na tecnologia. Então você pegar um aparelho analógico com ponteiro e depois você ter um digital tipo 1450 que está no meio ali, né? Então você saiu dos ponteiros, aí tem o 1450 que tem uma puta eletrônica, um monte de chip, um monte de componente. Eu sempre que falei isso, né? Que o espaço que um 1450 utiliza de FM hoje cabe numa plaquinha pendrive. Então, e você tem uns canais aí que o pessoal está mostrando essa parte aí do FM e tudo mais. Então, cara, é um pulo muito grande de tecnologia. Tudo aquelas placas que tem no 1450 hoje é substituído por um CI, por um componente. E é o caso dos DS20. Então, digamos, aí pulou do 1450 para o visor do DS20 e do DS40. Mas daí depois, cara, praticamente um CI faz a captação de FM, de AM, de visor, tudo. Né? Então, esse pulo da tecnologia é complicado. E essas peças, elas vão se deteriorando. E daí, conforme ela vai tendo problema, você não tem como substituir. Já no 1450, né? Acabou a bateria aqui, continuando, bateria falsificada. Então, no 1450 você consegue ir lá analisar o circuito, né? Como está sendo feito aí nos vídeos do Ed, né? Então ele analisa o circuito lá e consegue substituir o componente, porque componente simples, manda energia, pula, oscila e mais nada. Então você consegue tentar substituir aquele componente por um outro. Já no DS40, no DS20, aquele componente lá ele é mais complexo, ele faz muito mais coisas do que num outro equipamento. E aí para substituir ele, tentar achar alguma outra coisa que faça o mesmo serviço, já é mais complicado. E com o tempo eles vão, né, os CIs eles vão se acabando. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que acontece. Tem interesse, me chama aí, faz uma nova pergunta, a gente continua conversando, tá? Maria Fidelis. Oi César, tudo bem? A mosca que você disse aqui também tem. Aqui também tem. Tinha uma mosca vendendo um tuner, né? Um tuner Model 8 com amplificador antigo de boa qualidade. Tem gente que pega esses equipamentos, como eu sempre falo, né? Vou repetir, pega esses equipamentos porque sabe que vale alguma coisa. Na época que eles não valiam nada, ninguém queria. Então ficava no brechó por 5 anos. Até alguém que conhecia ir lá e comprar. Ficava no bazar por 5 anos. Até alguém ir lá e comprar. A pessoa colocava na varanda ou no saguão do prédio, o porteiro passava pelo lado e o lixo que não é lixo vai passar daqui 2 dias. Joga fora. Hoje não, hoje as pessoas sabem por causa da internet, né? Eu sempre falo isso aqui, a internet, por um lado, melhorou. Eu vou ser bem sincero, a internet para o som vintage, na minha opinião, 60% piorou e 40% melhorou. Então eu acho que piorou mais ainda por causa da internet, o acesso que as pessoas têm a esse tipo de coisa. Por quê? Porque trouxe as moscas. Qual é a mosca? A mosca é aquele porteiro que antes deixava passar o som ali, porque não conhecia, não sabia o que era. Hoje ele sabe, hoje ele vê na internet, vê quanto vale e pega o equipamento. Não sabe nem botar na tomada, não sabe nem para que serve.
que é uma fita cassete? Não sabe. Toca discos? Cara, faz 20 anos que ele não vê um vinil na frente dele. Mas mesmo assim ele pega. Por quê? Porque sabe que vale alguma coisa. E aí, óbvio que ele pega lá por... Ah, quanto que a senhora quer? Eu quero 100 reais pra jogar fora. Pegou por 100 reais. Quanto que tá na internet? 1000. Aí o cara quer 1000 também. Só que o cara não sabe nem testar um tape deck. Nem fazer uma ligação no equipamento. Esses são as moscas. Esse eu considero como mosca. Você entendeu? Alguém às vezes fala assim pra mim, ah, você também é mosca, César. Cara, eu pego esses equipamentos desde a época que ninguém nem sabia para que servia. Você entendeu? Então, eu não me considero mosca. Entendeu? Eu pego mais para minha coleção, para melhorar os meus equipamentos da minha coleção, para tentar tirar um dinheirinho também para comprar mais, esse tipo de coisa. Mas as moscas são aquelas pessoas que não visam o equipamento, visam quanto ele vale, tá? E esse é um problema. Vamos lá continuar. Yuri Brandão. Boa tarde, César. Tudo bem? Estou em dúvida para comprar uma aparelhagem de som para pequenos... Ah, de novo, já li isso aqui. Já li essa tua pergunta e já respondi lá. Eu acho que não vale a pena comprar equipamento antigo para usar, não. Compra uma potencinha moderna, paga aí 800 reais. Ele é membro do canal? Não. Então, se fosse, eu até poderia fazer um vídeo aí dando exemplos do que comprar, né, para montar um equipamento de som, para você fazer eventos, esse tipo de coisa, que pode valer a pena para você, tá? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui sem responder. Não? Então é isso. Sábado, amanhã já é véspera de Natal, né? Claro, eu tô fazendo esse vídeo na quinta-feira, provavelmente na sexta-feira eu fiz live. Tem interesse? Tem interesse em fazer uma pergunta? Deixa aqui no 95, que lá no 96... provavelmente antes da véspera de ano novo, eu respondo e a gente continua conversando. Qualquer pergunta que foi feita e eu não respondi de acordo, refaça a pergunta que eu respondo. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece de dar o like para contribuir e assista os outros vídeos aí. Tem muita informação aí no canal. É isso aí. LEDs, para quem não conhece o equipamento, vou fazer aqui, ó. Eu falei da pintura, né? Que tem 3 minutos ainda aqui na minha máquina, ó. Pintura do botão, foi feito lá. Esse painel eu desconfio que eu tirei mais do que sujeira, tá? Eu desconfio que foi tirado mais do que sujeira, certo? E ó a tampa tá basicamente parecida, né? Óbvio, ela lá e ele aqui. Se eu pôr em cima talvez tenha uma diferencinha, por quê? Porque a tinta foi tirada do botão. Então o que eu fiz? Eu fui lá, peguei o botão, levei, tá no vídeo aí, né? Mas para quem não assistiu, eu fui lá, peguei o botão,